Então, seguindo essa linha do que nós estamos estudando, né? Tendo visto já o pastor, hoje nós vamos falar sobre o diácono. O versículo inicial que nós lemos hoje pela manhã, João 12, 26, ele não fala sobre o diácono, mas ele fala sobre servir. Né? Jesus disse lá, João 12, 26, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Servir a Deus, servir a Cristo é uma coisa. Nós vamos falar sobre o diácono e o que isso tem a ver com servir, porque a própria palavra diácono, que é transliterada do grego, tá? Ela não é traduzida, ela é transliterada. Diácono quer dizer aquele que serve, não um escravo, mas aquele que serve voluntariamente. Então, é diferente do doulos, né? Que é o escravo, o servo, o escravo mesmo. Bom, mas Jesus aqui fala que aquele que o servir, Deus o honrará. Então, na verdade, o diácono, ele serve a Deus de uma maneira específica. Ele serve a Deus de uma maneira diferenciada na igreja. E também nós vamos encontrar que a palavra de Deus diz que ele será honrado por isso. Servir sempre traz honra, irmãos. Só que tem muita coisa, muita ideia errada também sobre o diaconato. Eu não sei se todos os irmãos aqui sabem o que é um diácono, o que faz um diácono. Nós não temos diácono no momento na Igreja Batista Betel, nem na congregação, claro, e nem mesmo lá na igreja. Será que pode isso? Tem igreja que exige, tem que ter pastor e diácono, seja lá quem for, né? Mas nós temos no nosso meio igrejas até 100 pastores, quem dirá 100 diáconos. Por outro lado, tem outras que têm vários diáconos. E talvez, infelizmente, muitos estejam lá nem sabendo, nem eles mesmos sabendo o que é que eles deveriam estar fazendo, qual seria a função deles. Mas eu quero começar como eu fiz no outro estudo, comentando rapidamente para a gente introduzir sobre algumas ideias erradas, o que não está na Bíblia. Tá? Muita gente tem ideia, e mesmo no nosso meio batista independente, de que o diácono é um tipo de vice-pastor. O pastor não está, o diácono assume. Tá ceia, o pastor não pode, o diácono é que serve a ceia. O pastor vai visitar outra igreja, o diácono assume. Se o pastor morrer, o diácono assume. Então, alguns têm até o diácono como um tipo de, mais do que vice, como um aspirante a pastor. Pode acontecer de alguém ser um diácono e mais tarde ser ordenado ao pastorado? Pode, eu conheço alguns casos. Alguns que deram certo e outros que não deram. Tá? Irmãos que o dom deles realmente é ser diácono, não adianta querer ser pastor. Por mais boa vontade que tenha, então não dá certo. Por outro lado, Deus pode chamar alguém que serviu como diácono também para ser um pastor depois, mas são chamadas distintas, né? São condições distintas e não necessariamente um diácono é um candidato a pastorado, de maneira nenhuma. Aliás, eu diria, é exceção à regra, que a regra é que, embora eles sejam espirituais, mas não são funções diferentes e a aptidão de um e de outro é diferente. Então, descarte essa ideia, tá? De que diácono é vice-pastor ou substituto de pastor ou aspirante a pastor. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Outra ideia errada,
né? Mais ou menos ligada a essa é de que o diaconato estaria incluído assim numa linha hierárquica. Sei lá, apóstolo, missionário, presbítero, bispo, pastor, diácono. Tem gente que coloca uma linha hierárquica. Não existe hierarquia dentro da igreja, amém? A hierarquia da igreja se resume a uma coisa só. Teu cabeça, Cristo, e o resto não tem hierarquia, né, de domínio. A igreja pode ter um pastor ou vários pastores, um diácono, vários diáconos, conforme a necessidade que Deus coloca ali. Não tem linha hierárquica. Outra ideia errada, que até surgiu, fez barulho no nosso meio alguns anos atrás, uns bons aninhos aí, de que o diácono, por cuidar de coisas materiais, que o diácono é o tesoureiro. Por que eu digo que faz barulho? Um determinado pastor, não sei se ele ensinou realmente isso, que deveria ser assim, mas ele partiu de um princípio correto, e talvez o que ele tenha ensinado seja realmente isso. Porque a nossa legislação exige que a igreja tenha presidente, vice-presidente, tesoureiro, secretário, né? Uma diretoria composta para representar a igreja perante os órgãos, né, do governo. É uma coisa estritamente burocrática, administrativa, humana. Mas esse pastor ensinou que, biblicamente, a igreja só tem pastor e diácono, realmente. Não tem o presidente da igreja, o vice-presidente da igreja, tá certo? Mas logo assumiram, então, que o pastor tem que ser o presidente, é o equivalente. Não existe presidente, então é o pastor, e tesoureiro, secretário, tem que ser diácono. Uma coisa não está ligada à outra. Eu até acho útil que o diácono seja, se for possível, que ele seja o tesoureiro. Vai facilitar em algumas coisas, mas não necessariamente. Se o diácono for um, o tesoureiro for outro, basta trabalhar de maneira integrada. Mas não se deve misturar uma coisa com a outra. Diácono não é tesoureiro. Judas não foi o diácono, ele foi tesoureiro da primeira igreja, né? Ele cuidava da bolsa, ou seja, do dinheiro, das ofertas, que eram necessárias para o sustento deles, para o que eles faziam. Jesus não saía fazendo, embora ele fizesse muitos milagres, mas ele não ficava multiplicando o pão todo dia, né? Não que ele não pudesse, mas não fazia. Então Judas foi tesoureiro, mas não diácono. Não existia diácono nesse tempo. Até aí. Tem outra ideia errada, que essa é clássica. Essa é o garçom da ceia. A ideia de que o diácono é aquele cara, ele pode não fazer nada na igreja, mas ele é aquele que vai auxiliar, vai distribuir os elementos no dia da ceia. Tá? Também não é isso. Tá? Diácono não é garçom da ceia. Existe uma ideia, eu pesquisei, até interessante, se vocês se interessarem pelo assunto, joga lá no Google o que faz um diácono. Você vai encontrar umas coisas bem absurdas. Porque tem algumas ideias que vêm de outras linhas, né? Por exemplo, dentro do catolicismo, né, eles têm a linha hierárquica deles, desde o Papa, Cardeal, Arcebispo, Bispo,
Mas não tem, dentro do clero católico, não tem diácono. Os diáconos são leigos. Tá? A Igreja Católica divide bem isso. A Igreja é o clero, composta dos padres em todos os níveis. E os adeptos, né, do catolicismo, os fiéis, como dizem, eles são leigos. Então, dentro do catolicismo existe a figura do diácono. Mas para que serve o diácono dentro da estrutura da Igreja Católica? Ele cumpre serviços administrativos. Então ele é alguém que vai servir voluntariamente ali, cuidando de papelada, cuidando de documentos da igreja. Ele faz isso voluntariamente. Ele não é um profissional remunerado e não faz parte do clero também, mas ele é aquele que, por ser envolvido ali, de confiança, ele é usado para fazer coisas assim, e até serviço de portaria, né? Ficar cuidando da portaria. Encontrei artigo escrito, né? O diácono na Igreja Católica cuida de desde serviços administrativos, portaria, vigia, coisas assim. Ele vai prestar serviço para a igreja, ele vai servir a igreja, sem ser remunerado, e ele pode até ministrar cerimônias de batismo e até mesmo de casamento, desde que ele seja supervisionado por um padre. Tá? Ele pode ser, mesmo sendo um leigo, ele pode ser, pela autoridade do padre, ele pode substituir ele nessas coisas. Bom, também nós vemos aqui uma linha que é bem particular católica. O diácono não é um secretário para cuidar das coisas administrativas, nem porteiro. Não é o cargo dele, não é a função do diácono, biblicamente. Pior ainda, falei do catolicismo, na Assembleia de Deus. Outra ideia errada que eu encontrei por aí. Lá os diáconos são aqueles que recebem os pedidos de ingresso na igreja e eles analisam, os diáconos da igreja, eles que analisam, avaliam se a pessoa está apta a ser recebida ou não. Nada a ver, né? Eu achei interessante, bem diferente. Sinceramente, eu desconhecia isso. Tá? Então pode ter uma série de outras ideias aí, das mais absurdas, ideias que não têm base bíblica. Eu sei que os irmãos têm uma noção, não sei se todo mundo sabe realmente o que é um diácono, o que ele faz. Então a gente vai tentar aprender um pouquinho mais, ou firmar nossas convicções aqui. Talvez alguns não saibam bem, mas a maioria acho que já tem uma ideia. Mas talvez por a gente ficar sem diácono tanto tempo, a gente acaba até não atentando para isso. E, às vezes, a igreja que a gente faz parte teve, né? Nós fizemos parte de igreja que tinha diácono e tal, mas o diácono não exercia bem a função dele. Porque parece que já se tinha uma ideia meio distorcida, meio errada. O que nós sabemos é que o cargo do diaconato, ele é importante e é curioso. Ele surgiu logo nos primeiros anos da igreja, na primeira década da igreja. O que nós tínhamos até então? Nós lemos lá em Atos 6, é o texto inicial que fala sobre isso. A gente vai ler ele já, mas eu vou comentar alguma coisinha antes. Já podem ir abrindo lá, tá? Atos capítulo 6, a gente vai para lá. Mas o curioso, irmãos, é que se a gente for analisar, o diaconato, né, esse cargo do diácono, surgiu antes do cargo de pastor. Já parou para pensar nisso? Se a gente considerar os apóstolos como uma categoria específica, né? Eu digo isso por quê? Porque muitas vezes a gente tem, na verdade, os apóstolos foram os primeiros pastores da igreja. Eram eles que alimentaram, né? Depois de Jesus. Jesus
foi e é o sumo pastor da igreja, mesmo não estando presente fisicamente. Ele é o grande pastor da igreja, o sumo pastor que a Bíblia fala. Amém? Mas ele deixou aqueles discípulos que se tornaram apóstolos como pastores iniciais, os primeiros pastores, de uma maneira muito especial, porque eles eram pastores que tinham convivido com Jesus, aprenderam direto dele. E mais especialmente Pedro, que Jesus convocou, a gente leu esses tempos atrás, né? Depois de ressuscitado, Jesus ordenando ele que pastoreasse, que apacentasse as suas ovelhas. Então, vamos dizer, se nós considerarmos os apóstolos como pastores, tudo bem. Eles vieram antes dos diáconos, mas os pastores comuns, como vieram depois no Novo Testamento para as outras igrejas, depois dos apóstolos, e como nós temos hoje, ou pelo menos devemos ter, na verdade surgiu depois. E eles surgiram em face de uma necessidade. Já que tinha quem pastoreasse a igreja, os apóstolos, acabou tendo a necessidade não de pastores primeiro, mas sim de diáconos, para cuidar dessa parte. Vamos ler, João, então, Atos 6. Diz assim, versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Então aqui é que a gente encontra a necessidade que surgiu. Aquela igreja lá em Jerusalém começou a crescer. Vamos prestar atenção nesses detalhes, porque isso, irmãos, vai nos dizer muito a respeito do diácono, da necessidade de ter ou não ter, do que ele vai fazer. Acontece que a igreja começou a crescer. Tinha quem pregasse a palavra? Tinha. Os 12 apóstolos estavam lá. Só que o número de discípulos, de convertidos, começou a aumentar e tinha os necessitados dentre eles para se cuidar. Então você imagina, existiam crentes pobres, pessoas pobres que se convertiam, mas existia certamente gente que foi deserdada. Ser um cristão lá em Jerusalém não devia ser moleza, não. Imagina, um pai, pais judeus ferrenhos ali, e o filho diz: eu me converti, eu criei que Jesus é o Messias. Devia ser posto para fora. Tá certo? Tem situações assim. Talvez esposos, maridos divorciando de mulheres. Então, foi surgindo naquele grande número de convertidos uma necessidade de cuidado material. Só que havia ali pessoas convertidas que eram israelitas de sangue e pessoas que eram convertidas, mas que eram prosélitos, vindos do mundo gentílico, não eram israelitas de sangue. E alguns desses convertidos, eles passaram por algum motivo, eu não creio que seja por má fé dos apóstolos, mas eles começaram a se sentir injustiçados de ver que algumas das necessitadas, órfãos, viúvas, dentre os gregos, ou seja, os de origem gentílica, não estavam recebendo o mesmo cuidado necessário que os convertidos ao cristianismo, que vinham do judaísmo, estavam recebendo. Aqueles judeus natos, melhor dizendo, os israelitas de sangue.
Então, isso trouxe um problema para os apóstolos, porque eles estavam tendo que se preocupar com essas coisas, de ficar vendo a necessidade. Não é fácil, porque não é sair distribuindo cesta básica, tá? É preciso que você entenda. Você precisa, primeiro, acompanhar para conhecer a necessidade. Tem pessoas que passam necessidade e não tem coragem de abrir a boca para pedir, né? Imagino que tinha desse tipo de coisa. E hoje em dia ainda tem. Tem outros que são os primeiros a pedir e às vezes são pessoas que nem precisam de verdade. Às vezes precisam antes de uma certa exortação. Mas você precisa acompanhar. Isso dá trabalho. O cuidado de servir as mesas, ou seja, de suprir as mesas, dá trabalho. Por quê? Precisa ter um acompanhamento dessa condição, né, dos membros. E os apóstolos, por mais que eles fossem numerosos, né, eles eram em 12, mas o número de discípulos, de convertidos, tinha crescido muito. Eles não tinham contato direto. É impossível você se relacionar num grau de, vamos dizer assim, mais intimidade, naquele sentido de frequentar a casa, de você saber o que está acontecendo aqui e ali, numa igreja tão numerosa. Tá certo? Até por isso, assim, opinião minha, eu não sou muito favorável a igrejas muito numerosas. Eu acho melhor se ela tiver condição de se desmembrar e se desdobrar em várias, de um número mais ou menos razoável, do que criar uma mega igreja. Para ter uma grande igreja, precisa ter uma estrutura muito, muito boa. Mas acontece que muitas vezes os membros nem sabem quem é membro e quem não é. Num número muito grande. Então não é antibíblico, não. Mas eu acho que não é muito saudável. Tá? E eles estavam tendo problemas justamente relacionado a isso. Um grande número e os apóstolos não davam conta. Quando chegou essa queixa contra eles, isso poderia até desmoralizar os apóstolos, né? Poxa, eles estão sendo bairristas, aí, como a gente diz, né? Estão dando preferência para uns em detrimento de outros. Então eles viram, claro que por orientação divina, que existia necessidade de colocar alguém para cuidar disso. Por quê? Como eles disseram aqui, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Não é inteligente que a gente se ocupe, deixe o tempo que a gente tem precioso e necessário para o ensino da palavra, do que Jesus ensinou para a gente, e passar para vocês, da gente ter que ficar visitando, cuidando das necessidades materiais dos irmãos. Outra pessoa pode fazer isso. O trabalho dos apóstolos era insubstituível. Ele só passou a ser substituível à medida que eles foram ensinando discípulos, e aqueles discípulos foram aprendendo dos apóstolos, assim como os apóstolos aprenderam de Jesus, aqueles discípulos que foram aprendendo dos apóstolos, daquele grupo então saiu os que muitos foram pastores, inclusive, que foram cuidar daquela igreja e talvez de outras igrejas depois, quando houve a dispersão. Mas aqui, o trabalho deles não tinha ninguém que pudesse fazer, porque era um trabalho específico para quem testemunhou, aprendeu direto de Cristo. Agora, servir as mesas era uma coisa que outra pessoa podia fazer, mas não qualquer um. Versículo 3. Eles orientaram a igreja.
democraticamente, né, eles deram o direito à igreja de escolher. Eles disseram: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre essa necessidade. Tem uma outra tradução que diz, os quais constituamos sobre este importante negócio, não é? Tem alguém que diz assim, como é que tá? Importante negócio, né? É isso mesmo. Tá? Então, a gente vê aqui como é que surgiram os diáconos. Para que eles surgiram? Não era para ser porteiro, não era para ser secretário, não era para ajudar eles a servir a ceia. Não. Era para cuidar das mesas. Esse trabalho de ter que ter a convivência com os outros membros. Obviamente aqui, aqueles chamados gregos, eles devem ter escolhido alguns gregos, né, dos seus, para poder participar, representar eles ali, e outros escolheram hebreus, natos mesmo. Então foi mesclado ali um grupo para atender essa situação. Mas o que importava era que eles fossem todos os 7, não precisou 12, os discípulos, os apóstolos julgaram que 7 era um bom número, não é um número meramente estabelecido assim por numerologia ou coisa assim, né? Mas consideraram que esse seria um número perfeito para atender a necessidade. 7 eram suficientes, e foi assim que eles fizeram. Mas eles precisavam ser de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então, eles tinham que ser reconhecidos, né? Pessoas de um passado limpo, né? Uma pessoa bem vista, como honesta, íntegra. Afinal, ele iria lidar com coisas materiais, a gente precisa tomar cuidado com isso sempre. Cheios do Espírito Santo e de sabedoria, ou seja, pessoas espirituais e sábias. Porque muitas vezes o diácono ele não vai fazer um trabalho meramente material. Então, servir as mesas, isso eu queria deixar ressaltado para os irmãos. Não é só aquele negócio, aparece um irmão, olha, eu estou passando dificuldade lá em casa. Ah, tá bom, irmã, a gente vai entregar uma cesta básica lá. Tá bom, irmão, nós vamos entregar aí. Ó, toque R$500. Não é isso. O diácono, ele tem que ter bom discernimento, sabedoria, para ver quando requer o emprego de coisa material, agir, e muitas vezes agir rápido, mas ele tem que ter sabedoria, muitas vezes, também de um bom aconselhamento, de uma exortação. Mas mesmo o auxílio material tem que ser feito com sabedoria. Não é de qualquer jeito. Esses tempos atrás, a gente achou até engraçado, né? Soubemos uma igreja que estava fazendo assim, um negócio meio... Qualquer coisa era motivo de sacolada. Estou passando necessidade. Uma sacolada, dá uma oferta. Eu não me lembro se era sacolada ou se era oferta. Mas dá oferta. Estou doente, dá oferta. Morreu meu pai, dá oferta. Qualquer problema que passasse, dá oferta. Como se o dinheiro fosse a solução para tudo, né? Não é bem assim, uma coisa para você fazer automaticamente. Por isso o diácono tem que ser espiritual e ter sabedoria, porque ele vai coordenar essas coisas. Suprir as necessidades materiais. Ele não deve entrar na área do pastor, ou concorrer com o pastor, mas ele deve trabalhar em conjunto com o pastor. O que os apóstolos queriam eram 7 homens espirituais que eles soubessem, queriam trabalhar alinhados com eles.
alinhados espiritualmente, né, no mesmo propósito. Versículo 4, vamos seguir aqui, ele diz: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então, nós precisamos desses homens que vocês escolham para que nós possamos permanecer fazendo o nosso trabalho. E o trabalho dos apóstolos era esse. Versículo 5. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé. Esse Estevão que foi aquele primeiro mártir, né? Logo depois aqui vai descrever isso. Era um homem realmente muito espiritual, vamos dizer assim, até um grande defensor da fé, né? Um apologeta. Homem, a descrição dele aqui, homem cheio de fé e do Espírito Santo. E Filipe, esse Filipe é aquele que depois se tornou um evangelista na Samaria. E Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Os apóstolos reconheceram aquela escolha da igreja sobre esses, e impuseram as mãos, consagraram, né, reconhecendo esses 7 homens para esse serviço. Então a gente vê a utilidade, a necessidade e a importância que pode ter o diácono ou os diáconos na vida de uma igreja. Mas por que eles foram levantados antes? Não tinha. Jesus não disse para os apóstolos: olha, vocês vão colocar diáconos, vocês vão criar um cargo. Não teve essa prévia instrução. Isso foi criado na igreja por uma necessidade que a igreja de Jerusalém teve. Então, eu chamo atenção para isso, para a gente não ter aquela ideia de que obrigatoriamente a igreja tem que ter um diácono. Dependendo da necessidade da igreja, vai ser muito bom e talvez até realmente necessário. Quando a gente sente que está surgindo a necessidade de que a igreja tenha um diácono, a gente deve orar a Deus para que nos mostre, né, que levante uma pessoa apta para desempenhar esse cargo, porque a gente vê que, embora ele vá servir as mesas, a gente vê assim, um trabalho material, mas por que ele tem que ser cheio do Espírito Santo? É porque não é meramente material, não é moleza ser um diácono. Não é uma coisa menos importante. São coisas diferentes. Mas não quer dizer, diácono só cuida de coisa material, então não é tão importante, a gente pode escolher qualquer um. Pastor pastor é diferente. A gente tem que ter cuidado com as duas coisas, porque as duas coisas são importantes e vão fazer bastante diferença na vida da igreja. Mas a gente vê que, por exemplo, os diáconos não são citados naqueles cargos, naqueles dons aos quais Deus chamou. Então, eles se diferenciam um pouco de outros dons. Quer ver? Vamos ler aqui para entender um pouquinho melhor 2 passagens. Efésios 4 e depois vamos ler em Coríntios. Duas vezes que Paulo fala sobre alguns dons, chamamentos de Deus. Então, lá em Efésios 4, a gente lê nos versículos 11 e 12. Paulo escreveu assim: ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, pregadores, né? E outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, note que aqui ele menciona apóstolos, profetas, evangelistas, pastores
e doutores, muitos entendem que pastores e doutores aqui seja uma coisa só, pastor, doutor, tá? Doutor aqui é no sentido de aquele que doutrina, aquele que ensina, professor, professores mestres, seria o sentido, tá bom? Aquele ensinador. Então, aqui a gente vê, irmãos, uma lista. Paulo diz que Deus colocou nessas funções na igreja, mas ele não menciona diácono. Bom, mas só para a gente ver que não é essencial, aqui ele está falando para edificação da igreja, não é essencial. Esses cargos aqui são essenciais, as igrejas precisam ter apóstolos, profetas, né? O apóstolo teve no começo, agora não mais, né? Mas profetas, evangelistas, pastores e doutores. Lembrando que profeta hoje é aquele que prega a palavra de Deus, não é aquele revelador, tá certo? Mas sim, é o pregador. São funções necessárias para a edificação da igreja, não propriamente o diácono. Lá em Coríntios, também, 1 Coríntios 12, Paulo também tocou nesse assunto. 1 Coríntios 12, 28. Ele dizia: a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Aqui ele fala sobre diversidade de dons, ele nem usa o termo de pastores aqui, né? Porque pastor é cargo, é função, não é dom propriamente. Ele fala aqui de dons específicos, né? Porque ele está falando de dons, dos dons carismáticos aqui, é o assunto dentro do contexto do capítulo, então não tem relação com isso. Mas pega essas duas passagens aqui para a gente ver, são duas passagens que são relatadas cargos, dons, funções dentro da igreja que Deus colocou, e o diácono aqui não é citado. Isso não quer dizer que eles não sejam reconhecidos, porque como a gente viu lá em Atos 6, os próprios apóstolos falaram: escolham homens espirituais para a gente colocar sobre esse importante negócio. Isso é importante. Mesmo Paulo, que escreveu essas coisas aqui, ele chegou a se dirigir à igreja lá de Filipos. Curioso que aqui ele faz menção na saudação, em Filipenses 1, né, logo no versículo 1, ele direciona a carta da seguinte maneira: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, ou seja, a todos os irmãos em Cristo que estão em Filipos, junto com os bispos e diáconos. Aqui ele menciona de um modo específico os pastores e os diáconos, né? Pastores, bispos e os diáconos. Então, isso quer dizer, lá em Filipos, Paulo tinha conhecimento de que havia diáconos na igreja. Talvez em outras igrejas não tivesse. Quando ele trata de uma maneira geral, ele não aborda isso, mas quando ele escreve aos Filipenses, ele cita os diáconos especificamente que existiam lá. O mesmo Paulo também demonstra a importância do diaconato quando ele escreveu para Timóteo, dando as qualificações necessárias, a instrução lá, em 1 Timóteo 3, aquele famoso capítulo, a gente viu aqui as qualificações dos bispos, necessárias aos bispos, aos pastores. Paulo colocou a instrução para os dois aqui. A gente viu na semana passada, retrasada, né? Aqui sobre os pastores. Mas, do versículo 8 em diante, ele trata também dos diáconos. Depois de falar dos pastores, como eles deveriam ser, aqueles que desejavam o episcopado,
Ele fala da mesma sorte, ou seja, da mesma maneira que os pastores. Então tem instrução aqui sobre os diáconos também, né? Ele diz: os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância. Vocês percebem, aquilo que os apóstolos resumiram lá, como é que ele colocou em Atos 6? Não é irrepreensível, é de boa reputação, né? Então, de boa reputação, irrepreensíveis. A boa reputação é isso aqui, tá? Eles não deviam ser desonestos, um diácono não pode ser desonesto, ele tem que ser reconhecidamente alguém honesto. Não de língua dobre, falador, fofoqueiro, não dados a muito vinho, né? Não dado a uma bebidinha, mas alguém sóbrio, tomando num sentido mais amplo, não cobiçosos de torpe ganância, ou seja, não avarentos. Isso é um perigo para alguém que vai lidar de alguma maneira com coisas materiais, com dinheiro, né? Vai lidar às vezes com mantimento, às vezes vai lidar com dinheiro, moeda mesmo. A pessoa avarenta, ela corre dois perigos aqui. Uma, de ela se tornar desonesta. Se ela for avarenta e desonesta, ela vai desviar a verba, entendeu? Se ela for avarenta, mas honesta, se é que isso é possível, talvez ela caia no erro de não se compadecer da necessidade dos outros. Não, que isso, deixa o dinheiro, deixa as coisas aí no caixa da igreja. Ele quer, mesmo não sendo dele, mas o avarento aqui, ele se torna duro de coração para com a necessidade alheia também. Então, existem essas exortações aqui que são voltadas àquela que os apóstolos disseram, que ele seja mesmo de boa reputação. Ele tem que ser espiritual, diz lá em Atos 6. Aqui no versículo 9 diz: guardando o mistério da fé numa consciência pura. E ele acrescenta: e também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Como é que é isso? Parece que Paulo recomenda que os diáconos primeiro passassem por uma experiência. Sim, é bom, irmãos, eu já tive a experiência de aplicar isso, né, e de ver aplicar isso na igreja. De repente a gente acha, a igreja seria bom ter um diácono. Parece que o irmão poderia ser, alguns às vezes se voluntariam e querem fazer, né, atuar, de ajudar, estar cuidando dessa parte. Mas será que ele preenche todos os requisitos? Deixa ele ir fazendo. Se ele for bem, e se ele mostrar que atende os requisitos necessários aqui, o tempo vai mostrar e a igreja então reconhece. Não precisa sair escolhendo, põe alguém no diaconato e depois ter que voltar atrás. Aliás, tem esse detalhe, né? Essa diferença. Vale a pena abrir um parênteses aqui. Que nas nossas igrejas, nós vemos que o diácono ele é consagrado, é imposta as mãos sobre ele é reconhecido, então, como um oficial por prazo indeterminado, talvez para a vida toda. Enquanto ele servir, né, ele vai ser diácono. Já em muitas igrejas, por exemplo, os batistas regulares, batistas mesmo, acho que batista bíblico, e até na convenção, batistas da convenção, muitos adotam a ideia de eleger periodicamente. Então, para esses 2 anos, o corpo diaconal, porque eles acham que tem que ter diácono, entendeu? Então, eles escolhem um grupo para ser diácono, por 1 ano, 2 anos, como se fosse na diretoria. Depois vai mudando. Eles são eleitos periodicamente.
nós não vemos dessa maneira, tá? Mas é bom que se observe primeiro para que ele para que veja se ele cumpre. Deixa ele fazendo. Um irmão quer servir dessa maneira, bom, a igreja não precisa consagrar ele de imediato. Deixa ele fazer. Faça. À medida que ele vai se envolvendo e nós vamos vendo que ele realmente está servindo bem, então a igreja reconhece isso. Nós não vemos aqui nenhuma coisa que diga trate como um cargo temporário, periódico, nada disso. Então a gente vê no versículo 10 aqui também: esses sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis, se eles se mostrarem aptos, não tropeçaram em nenhum desses pontos. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. As próprias esposas dos diáconos. Alguns entendem que aqui, eu acho que até por lógica, por inferência, se isso é um requisito para as esposas dos diáconos, por que não dizer que é um requisito para as esposas dos pastores, que ele falou antes? Entendeu? Embora ele coloque aqui, quando ele fala dos diáconos, mas nós podemos concluir que isso também é um requisito para as esposas dos pastores. Oi, irmão. Pastor, esse versículo não significa que são diaconisas. Não, porque fala aqui das esposas, dos diáconos. Muito pelo contrário, né? Ele não considera que as mulheres sejam diaconisas. Existe citação de diaconisa na Bíblia? Existe. Mas não no cargo. A gente já vai comentar sobre isso antes de a gente terminar, tá? Mas as esposas dos diáconos não são diaconisas, assim como as esposas dos pastores não são pastoras, tá? E nem pode ser o inverso. Esses cargos a gente vê a Bíblia trata somente para homens serem responsáveis por essas coisas. Com a assessoria, com a boa companhia, parceria das suas esposas, sim. Tá? Mas quem é o pastor, quem é o diácono, é aquele varão. A esposa deles, né, ou as esposas deles, vão ser as boas ajudadoras deles para desempenhar a sua missão. Isso é submissão. A mulher do diácono vai ajudar. Por isso que ela precisa ter essas qualidades, para ela ajudar o diácono. Então, muitas vezes, irmãos, a esposa do pastor, a esposa do diácono, ela vai auxiliar. Porque às vezes a coisa chega mais fácil nela do que no homem. Às vezes, quando vem de uma irmã, né, aquelas coisinhas que às vezes, né, são conversadas entre irmãs e por algum motivo existe um constrangimento de tratar disso com o homem, né, com o pastor ou com o diácono. Às vezes facilita e vamos dizer, são 2 olhos a mais, 2 ouvidos a mais. Às vezes ajuda para trazer, opa, peraí, sério que você ouviu isso? Tá, vamos lá verificar, né? Será que tal pessoa está passando por necessidade? Não estou sabendo. Então, muitas vezes ajuda. Agora, o diácono pode ser um bom irmão, mas se a mulher dele não preencher esses requisitos aqui, ela vai ser um tropeço na vida dele, no trabalho dele. E talvez até isso acabe sendo um problema que desqualifique ele, né? Ele é honesto, a mulher não. E ele é espiritual, mas ela é uma fofoqueira, maldizente. Ou ele fala que de serem sóbrias e fiéis em tudo. Então, imagina, tem certas coisas que são, né, que a gente tem que tomar cuidado, não é sair falando para qualquer um. Sobriedade, prudência. Uma pessoa sóbria é aquela pessoa que sabe onde ela pisa. Tem coisas que eu posso conversar com o irmão Amarildo, por exemplo, e não posso, né, falar para qualquer pessoa. Entende? A gente tem que saber as coisas
com quem você comenta, quando comenta, o jeito que fala. Então, uma pessoa não sóbria, você imagina, né? De repente sair falando coisas que não deve, às vezes até distorcendo fatos, isso vai criar mais problema na vida da igreja do que ajudar. Tá? Mas depois de abrir esse parênteses sobre a mulher aqui, no versículo 11, vamos seguir, versículo 12, para a gente concluir. Ele diz, os diáconos sejam maridos de uma só mulher, assim como os pastores, né? E governem bem a seus filhos e suas próprias casas. Eles têm que ser exemplo na administração do seu lar. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Assim como nós lemos lá em João 12, 26, né? Que aquele que serve, ele é reconhecido, ele é recompensado por Deus. Se alguém me servir, meu Pai o honrará. É assim que está lá em João 12, 26. Nós vemos também que os que servirem bem, eles vão ser recompensados. Adquirirão para si uma boa posição diante da igreja. Vão ser bem vistos. Não é uma posição social, financeira, né? Mas uma boa posição, uma boa condição diante da igreja e muita confiança na fé que é em Cristo Jesus. É importante a gente ter irmãos assim, que a gente, eles são confiáveis, são irmãos amorosos. Puxa, os diáconos acabavam tendo um papel importante. Você imagina, né? Aquele irmão, irmã que passou necessidade e aquele diácono voltou sua atenção para ela, foi aquele que se prontificou, socorrer, ele foi lá com a esposa, conversou, ajudou, levou, né, o problema para poder trazer a ajuda necessária, aconselhou, palavras sábias, né, amorosas. Você imagina, aqueles irmãos que foram ajudados vão ser gratos a ele, né? Se ele agiu da maneira correta, eles vão ser muito bem vistos pela comunidade, pelos membros, porque existe essa tendência de a gente olhar com carinho especial por aquelas pessoas que nos ajudaram, mesmo sabendo que foi a igreja que fez, mas a gente saber que aquela pessoa representando a igreja, ela se importou com a gente, ela teve o cuidado, se mostrou fiel, isso coloca ela numa boa posição diante de nós. Então, os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Essas são as questões pertinentes a ele. Diácono quer dizer servo. Então, existe uma distorção quando se fala de diaconisa, justamente por causa do mau emprego da palavra. Porque diaconizar, tá? A palavra que a gente diz diaconizar, ela pode ser aplicada a qualquer um de nós. Servir. Servir por amor é diaconizar. Qualquer um que se mostre servo de Jesus Cristo, ele pode aplicar tanto a figura do escravo, doulos, como do servo, diácono. Tá? Aquele que serve não como um escravo, mas serve por amor, por gratidão, por algum outro motivo, voluntariamente. Mas, irmãos, o Novo Testamento, a gente precisa ter essa compreensão, especialmente o Novo Testamento, mas a Bíblia toda tem disso. Eu acho que eu já comentei sobre isso aqui, mas tem que chamar a atenção. Existem termos que não foram inventados. O que se fazia era usar uma palavra que já existia para empregar de uma maneira específica. Por exemplo, a gente vê isso a respeito de eclesia, igreja. Jesus não inventou uma palavra nova
para aquilo que era novo. Não existia igreja antes, não existia a igreja de Jesus Cristo, certo? Mas Jesus usou a figura da igreja que já existia, a eclesia dos gregos, aquele ajuntamento, né? Eram os chamados, literalmente eram chamados ao ajuntamento, chamados para fora, eles eram convocados das suas casas para se reunirem, dentro do sistema das cidades, estado gregas, era assim. Então Jesus usou essa palavra, tá, para aplicar aquilo que ele estava fazendo. Eu edificarei a minha igreja, a minha eclesia. Ele disse lá em Mateus 16, né? Então o que a gente vê aqui, a mesma coisa se aplica, por exemplo, né, a muita coisa, mas a diácono. Então existia a palavra que servia de uma maneira geral para descrever todo aquele que serve. Mas note que não aparece a palavra diácono ali em Atos 6. Pode reler o texto, ele não fala de diácono. Eles não falam de diácono. Eles falam de pessoas para servir às mesas. Mas depois nós vemos que essa função dentro da igreja permaneceu e ganhou o nome de diácono. O servidor. O que serve? Então, a palavra genérica foi aplicada a um cargo específico. Só para tentar ilustrar, a gente conhece. Professor. Todo mundo sabe o que é um professor. Mas o que é um professor? Hoje a gente aplica praticamente professor a uma função, aquele que ensina, né? Mas professor o que é? É aquele que... É aquele que ensina? Professor é aquele que professa. É aquele que fala de alguma coisa. Nós professamos nossa fé. Professar. Mas hoje é aplicado a professar, né? Professor virou essa palavra que servia para descrever coisas gerais. O que era um professor? Professor era alguém que professava alguma coisa. Hoje aplicado especificamente ao professor, aquele que professa ensinamentos, né? Aquele que traz ensinamento. Só para ilustrar a coisa. Então você pega uma palavra de um sentido genérico e aplica especificamente a uma profissão, a um cargo, tá? Então é basicamente isso que acontece aqui no caso do diácono. Diaconisa, então aparece, mas é no sentido de mulheres que servem. A Priscila, que era esposa do Áquila, pode-se dizer que era uma diaconisa. Ela servia junto com seu marido. Mas não que ela era diaconisa como cargo na igreja. Tá? Embora o diácono possa acumular funções, né? O diácono ele pode ser pregador, pode ser diácono e pregador. Ele pode ser professor, ensinar na igreja. Ele pode ser evangelista, ele pode ser secretário, ele pode ser tesoureiro, ele pode ser porteiro, ele pode ser auxiliar o pastor na ceia, em qualquer outra coisa. Ele pode ser zelador da igreja e outras coisas. Mas isso é acúmulo de funções. Tá? Ele pode ser diácono e ser tudo isso. Mas ele não é tudo isso porque ele é diácono. Uma coisa é o trabalho dele como diácono, outra coisa é ele ser isso. Ele pode ser tudo isso ou pode ser alguma dessas coisas. Um diácono pode ser tesoureiro, mas ele não é tesoureiro porque é diácono, e nem é diácono porque é tesoureiro. São coisas distintas, tá? E assim, com relação às outras coisas.
a função dele é, biblicamente, neotestariamente, é cuidar das mesas, é suprir as necessidades, cuidar, acompanhar das necessidades materiais dos irmãos. O verdadeiro diácono cuida das possíveis necessidades materiais da igreja e dos seus membros em particular, inclusive do pastor. Tá? Então, hoje, a gente vê um diácono pode se preocupar das coisas, né, se ocupar das coisas materiais do templo? Sim, faz parte. Mas ele não é um zelador, um cuidador do templo. Isso pode fazer parte. Aliás, eu já vi igreja que divide assim, pega um diácono, ele cuida dessa parte do material do templo e outro diácono cuida dos membros em particular. Se a igreja não for muito grande, um diácono vai ter a função de olhar tudo isso, de supervisionar, para o pastor não ter que ficar se preocupando, né? O ventilador está quebrado. Sabe, isso consome um tempo desnecessário para o pastor. Seria bom que ele voltasse suas energias para as coisas ligadas diretamente à função dele, pastoral, apacentar o rebanho. Então, se outro cuidar dessas coisas, né, se outro estiver acompanhando as necessidades materiais dos membros, o pastor fica mais tranquilo com relação a isso. Principalmente se ele souber que tem alguém que está cuidando bem disso. Se não tiver diácono, bom, então recai sobre o pastor, mas não só sobre o pastor, precisa da ajuda dos membros. Mas quando tem um diácono, aí tem alguém específico que a igreja colocou para cuidar daquilo. É diferente. Outra coisa importante, o diácono não faz as coisas à própria custa. Tá? Então, se alguém um dia pensar em ser diácono, né, não precisa ter receio. Eu vou ter que ficar ajudando os irmãos, eu vou ter que alimentar minha casa e outros irmãos. Não. Vamos lembrar, como é que era feito? As coisas eram trazidas, as ofertas eram trazidas por membros da igreja que tinham condição, eram trazidas aos pés dos apóstolos, ou seja, eram entregues para os apóstolos, e os apóstolos tinham que administrar isso para socorrer os necessitados. Eles passaram a fazer isso, aquilo que era trazido aos pés dos apóstolos, a igreja, os apóstolos estavam deixando os diáconos direcionarem isso. Nós não temos tempo, condição de ficar cuidando disso, os diáconos vão cuidar disso. Então, os recursos são da própria igreja, certo? O diácono vai administrar, gerir isso com sabedoria, por isso tem que ser alguém confiável, escolhido pela igreja para fazer bem isso. Ele não precisa fazer tudo sozinho também. Muitas vezes um diácono, ele tem a função de olhar, de supervisionar, mas isso não quer dizer que ele seja o homem que vai ter que fazer todas as coisas. Tem uma necessidade material na igreja, é ele que tem que fazer e se vire sozinho, você é o diácono? Não. Ele vai ter a responsabilidade de verificar as necessidades que tem, também do templo, mas ele pode recorrer à ajuda de outros irmãos. Está caindo um pedaço do reboco aqui, pode cair na cabeça de alguém. O diácono está ligado nessas coisas, né? Ele está observando, mas ele não precisa ser um faz-tudo que resolve tudo sozinho. Então, talvez até ele saiba fazer, ou ele vai ver com a igreja, contratar alguém para fazer, ou ele mesmo vai fazer, se ele tiver condição. Se não, ele vai talvez convocar outros irmãos que ajudem ele. Podemos fazer, quem topa? Entra um pouco de liderança nessa, um pouco não, eu diria muito, para isso também. Então, quando o pastor não pode ficar envolvido com essas coisas, é aí que surge a real e grande necessidade de um diácono.
a gente vê, biblicamente, então, resumindo, que eles devem ser fiéis, tementes a Deus e sábios, atentos, envolvidos com as coisas da igreja, envolvidos profundamente. Não tem como saber das necessidades dos irmãos se não for envolvido com os irmãos. Se for alguém que não conversa, não tem amizade, né? Uma pessoa fechada, uma pessoa que os membros têm até medo de chegar perto para falar alguma coisa. Não pode ser, né? Tem que ser alguém que realmente dá aquela abertura, seja amigo, seja próximo dos membros, para poder acompanhar, enxergar as necessidades e poder agir da maneira correta. E ele vai auxiliar não só com recursos materiais, mas espirituais. Muitas vezes a ajuda que o diácono vai trazer é mais cheia de conselhos e exortações, até no sentido material, por isso ele precisa ser uma pessoa sábia nisso também, ser bom exemplo. E ele sabe administrar a casa dele. Então o que ele fala, ele é um homem espiritual, fala com a autoridade de Deus, ele não é o pastor, mas ele sabe das coisas, ele é temente a Deus, faz as coisas corretas, ele sabe do que está falando. Então isso ganha a atenção dos irmãos também. Tá? Então é isso, eu estiquei um pouquinho para a gente fazer em uma vez só. Tá? Do pastor eu dividi em duas e mesmo assim ainda estiquei. Ok? Então é isso, irmãos. Eu espero que tenha talvez acrescentado alguma coisinha ou revivido algumas coisas, né? Algumas necessidades a gente enxergue por isso, enxergue a real utilidade e necessidade, que a gente seja atento para isso. Se Deus chamar um diácono, sempre será bem-vindo. Né? Tem graus de necessidade que a igreja passa, muitas vezes, devido até às circunstâncias. Né? Quando a igreja tem um pastor com tempo integral, e é uma igreja relativamente pequena, então vai diminuir a necessidade. Mas quando o pastor não tem tempo integral na igreja, às vezes nem precisa ser tão grande a igreja, vai precisar mais cedo de um diácono. É isso, só um detalhe. Vamos orar.